Então, agora nós vamos falar de uma família de polinômios chamados de polinômios de Chebyshev. Chebyshev, certo? Então, esses polinômios eles estão definidos, todos eles, né, no intervalo -1, 1. Então, o polinômio, já vou começar com a definição, polinômio de Chebyshev, de grau n, é o polinômio Tn, né, ele está definido apenas no intervalo que vai de -1 até 1 para a reta. Na verdade é de -1 até 1 para -1 até 1, mas eu vou deixar para a reta aí. Então, o polinômio de Chebyshev de grau n é o polinômio Tn definido pela seguinte expressão, então, Tn no ponto x nada mais é que cosseno de n vezes o arco cosseno de x. Só para lembrar, o arco cosseno é a função inversa da função cosseno, tá bem? Então, esse daí é o enésimo polinômio de Chebyshev, ou polinômio de Chebyshev de grau n, porque ele é um polinômio de grau n. Se vocês estiverem desconfiados, olhando para essa expressão aqui, e estiverem duvidando que realmente seja um polinômio, eu concordo com vocês. É difícil de acreditar que isso é um polinômio de grau n, porque lembra, todo polinômio de grau n, ele tem esse formato aqui, não é? Mais a2x2 mais a nxn. E isso aqui não se parece nem um pouco com o termo geral de um polinômio de grau n. Então, como pode eu estar afirmando que isso é um polinômio de grau n? Vamos ver, vamos calcular algum desses polinômios aí. Alguns, né, desses polinômios. Então, exemplo. Quem que é t0 de x? Bom, notem que quando eu coloco o n aqui, o n ele vem para cá também, tá? Então, t0 de x é cosseno de 0 vezes o arco cosseno de x. Bom, mas 0 vezes qualquer coisa é 0, então isso aqui é igual a cosseno de 0. Se você lembra lá de suas aulas de trigonometria do ensino médio, né, segundo ano do ensino médio, cosseno de 0 é 1. Ah, então já está parecendo com um polinômio. Então, t0 é um polinômio de grau 0 e tá certo, né? É uma constante. Polinômios de grau 0 são constantes não nulas. Vamos ver mais um. Quem que é t1 de x? De novo, o número que eu colocar aqui tem que vir para cá. Então, t1 de x é cosseno de 1 vezes arco cosseno de x. Bom, mas 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, isso é cosseno do arco cosseno de x. Bom, mas quando eu componho a função com a inversa dela, o resultado é a função identidade, então o resultado disso aqui é simplesmente x. Então, t1 de x, né, o polinômio de Chebyshev de grau 1, é de fato um polinômio de grau 1, x, só x, sozinho. Aí, quem que é t2 de x? Bom, vamos ver. Mais uma vez, quando eu coloco o n aqui, ele tem que vir para cá. Então, t2 de x é cosseno de 2 vezes arco cosseno de x, que é igual a... Bom, eu não sei. Vamos ver. Vamos ver. Então, vou relembrar vocês um pouquinho do ensino médio de vocês, tá? Lá, quando você queria calcular o cosseno de uma soma, você fazia o seguinte, você usava essa identidade trigonométrica aqui. Cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Quando você queria calcular o cosseno de A menos B, você lembra que A menos B é a mesma coisa que A mais
menos b. E daí você usa a de cima e conclui que cosseno de A menos B é igual a cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Quando você soma essas duas expressões, você obtém uma nova identidade, mas a gente não vai usar essa identidade, então eu não vou fazer isso, eu não vou somar. Então isso é coisa do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. Então agora vamos olhar para duas novas expressões. A primeira expressão para a qual eu vou olhar é a seguinte: Tn mais 1. Quem que é o polinômio de Chebyshev de grau n mais 1? Calculado num ponto x qualquer. Bom, isso é cosseno de n mais 1 vezes arco cosseno de x, certo? Agora, eu posso separar, né, esse argumento aqui em dois, então fica cosseno de n vezes isso, então n arco cosseno de x, aí mais 1 vezes arco cosseno de x, que é o próprio arco cosseno de x. Agora eu tenho aqui o cosseno de uma soma de dois termos, então eu vou usar esta primeira identidade aqui para concluir que isso daí é igual a cosseno de n arco cosseno de x vezes cosseno de arco cosseno de x menos seno de n vezes arco cosseno de x vezes seno do arco cosseno de x. Aí está. E eu também vou olhar para esta expressão aqui. Quem que é o polinômio de Chebyshev de grau n-1? Né? Isso é cosseno de n-1 arco cosseno de x. N vezes, né? Isso é cosseno de n vezes arco cosseno de x, aí menos 1 vezes arco cosseno de x, que é só arco cosseno de x. Aí está. E agora eu tenho cosseno de uma diferença de dois termos, e daí a gente vai usar esta outra identidade trigonométrica, né, para obter o seguinte. Então, igual a, deixa eu escrever aqui, então vai ficar cosseno de n arco cosseno de x, cosseno de arco cosseno de x, mais, né, seno de n vezes arco cosseno de x, vezes seno de arco cosseno de x. Aí está. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar Tn mais 1 com Tn menos 1. E se eu olhar para este termo aqui, ele é exatamente igual a este termo, só que com o sinal trocado. Então, quando eu somar, esses dois termos eles vão cancelar. Então, Tn mais 1 de x mais Tn menos 1 de x é igual a... Aí só sobra esse termo, que é igual a este termo, então vai ficar duas vezes cosseno de n vezes o arco cosseno de x vezes cosseno do arco cosseno de x. Agora, quem que é cosseno de n vezes arco cosseno de x? Bom, vamos ver. Cosseno de n vezes arco cosseno de x é Tn de x. Então, vamos lá trocar duas vezes Tn de x vezes cosseno do arco cosseno. Quando eu componho a função com a própria inversa, a gente obtém a função identidade, daí o resultado disso aqui é simplesmente x. Daí a gente pode fazer uma coisinha a mais. Tn mais 1 de x, vou isolar esse termo, né? Isso é igual a duas vezes Tn de x vezes x menos
tn menos 1 de x. Então, essa última identidade está dizendo para a gente o seguinte: se você quer calcular um polinômio de Chebyshev, você pega os dois polinômios de Chebyshev anteriores, multiplica um deles por 2 vezes x, subtrai do segundo, e daí você obtém o polinômio seguinte, né? Então, essa daqui é esta expressão recursiva. Então, expressão recursiva caracteriza, né, todos os polinômios de Chebyshev. Significa que você pode calcular todos os polinômios de Chebyshev usando esta expressão aí. Caracteriza os polinômios de Chebyshev. Bom, então, agora vamos tentar resolver aquele problema que a gente não conseguiu antes, né? Calcular esse cara aqui. Então, vamos lá. Quem quer T2 de x? Bom, eu vou usar essa fórmula. T2 de x é 2 vezes T1 de x vezes x menos T0 de x. Porque para obter T2 aqui, eu preciso fazer n igual a 1, né? E quando eu faço n igual a 1 nessa expressão, a gente obtém esta equação aqui. Então, T2 de x é 2 vezes T1 de x vezes x menos T0 de x. Então, isso é 2 vezes, quem que é T1 de x? Vamos voltar um pouquinho a tela. Aqui está, T1 de x é x e T0 de x é 1. Então, vai ficar 2 vezes x ao quadrado, né? Porque isso aqui é igual a x, isso aqui é igual a 1, então 2x ao quadrado menos 1. Então, T2 é um polinômio de grau 2. E aí está, polinômio de grau 2. Vamos calcular mais um, T3x. Mais uma vez, usando esta fórmula, né? Para obter T3 aqui, eu preciso fazer n igual a 2. Então, você faz n igual a 2 nessa expressão inteira, e daí você obtém T3 é 2 vezes T2 de x vezes x menos T1 de x. Que é igual, deixa eu colocar um pouco mais embaixo, que é igual a 2 vezes, então T2, né, a gente calculou aqui, vai ficar 2x ao quadrado menos 1 vezes x menos T1 de x, que é x. Então, 2 vezes 2x ao quadrado fica 4x ao quadrado vezes x, 4x ao cubo. Então, T3 é um polinômio de grau 3. Agora, 2 vezes menos 1, então vai ficar menos 2x, né? Este vezes este vezes este, menos 2x, menos x, então é menos 3x. E aí está. T3x é um polinômio de grau 3. E daí você vai usando esta expressão recursiva aqui para calcular todos os polinômios de Chebyshev. Eu calculei só os 4 primeiros, T0, T1, T2 e T3. Tudo bem? Agora, para que a gente quer esses polinômios? A gente quer eles para resolver este problema aqui. Deixa eu escrever o problema. Então, dada uma função, dada f, por enquanto eu vou resolver o problema apenas para funções definidas no intervalo menos 1 até 1, porque os polinômios de Chebyshev eles só estão definidos neste intervalo. Depois a gente vai estender para funções definidas em intervalos arbitrários. Então, dada uma função, sei lá, qualquer, dada uma função, como escolher n pontos, n mais 1 pontos, no intervalo menos 1 até 1, tal que o polinômio... Deixa eu escrever uma lista qualquer de n mais 1 pontos. N mais 1 pontos, deixa eu escrever assim, x1, x2 até
x0, x1, x2 até xn, aí está, n mais 1 pontos, todos no intervalo menos 1 até 1, de modo que o polinômio interpolador de grau n, né, porque se eu tenho n mais 1 pontos, o polinômio interpolador ele vai ter grau n, para f nos pontos x1, f de x1, porque se eu escolho esses pontos no domínio da função, então existem pontos correspondentes lá no gráfico da função, né? E daí eu vou interpolar nesta lista de pontos lá no gráfico da função. F de x2 até xn, f de xn. Aqui começa de x0, né? x0 é f de x0. Porque são n mais 1 pontos no total. Então, n mais 1 pontos. Então, mais uma vez, dada uma função, como escolher n mais 1 pontos, de modo que o polinômio interpolador de grau n para f, nesta lista de pontos aí, se aproxime o máximo possível do gráfico de f. Como que a gente escolhe esta lista de pontos? Deixa eu colocar só uma observação aqui. O que eu quero dizer com o máximo possível? Eu quero minimizar esta expressão aqui. Eu quero que o máximo entre f de x e o polinômio interpolador no ponto x, para todo x no intervalo menos 1 até 1, eu quero que isso aqui seja o menor possível. Então, quando eu falo, eu quero que o gráfico do polinômio se aproxime o máximo possível do gráfico da função, o que eu quero dizer, na verdade, é que eu quero minimizar essa função aqui, tá? Minimizar este erro, digamos assim. E, para encontrar estes pontos, basta usar as raízes do polinômio de Chebyshev de grau n mais 1, porque eu tenho que encontrar n mais 1 pontos, né? Aqui tem n mais 1 pontos. Basta usar, né, as raízes do polinômio de Chebyshev de grau n mais 1. E o que a gente precisa... deixa eu escrever. Qual que é a solução do problema? Solução. Basta usar as raízes do polinômio de Chebyshev de grau n mais 1. Isto é, use as raízes de Tn mais 1 dx. Então, dentre todos os polinômios interpoladores de grau n, o polinômio interpolador nesta lista de pontos, onde estes valores aqui são as raízes do polinômio de Chebyshev de grau n mais 1, é o polinômio interpolador que mais se aproxima do gráfico da função. Mais uma vez, dentre todos os polinômios interpoladores de grau n, o polinômio que interpola esta lista de pontos, onde as coordenadas x são as raízes do polinômio de Chebyshev de grau n mais 1, é o polinômio que mais se aproxima do gráfico da função f. Ou seja, é o polinômio que minimiza, né, esse erro aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora é tentar encontrar as raízes desse polinômio de Chebyshev. Então, quem são? O que comem? Onde vivem? Quem são as raízes de Tn mais 1 de x? Então, agora a gente vai de fato resolver o problema, né? Então, para encontrar as raízes de Tn mais 1 de x, a gente tem que resolver essa equação aqui. Tn mais 1 de x igual a 0. É assim que a gente encontra as raízes de uma função, né? Iguala a 0 e resolve a equação. Agora, esta equação ela é equivalente à seguinte. Tn mais 1 de x é
cosseno de n mais 1 vezes arco cosseno de x igual a zero. Essas duas equações são equivalentes porque isso aqui é o polinômio de Chebyshev de grau n mais 1. Agora, o que eu tenho é o seguinte, cosseno de alguma coisa dando zero. Então, se o cosseno de alguma coisa é zero, isso significa que este argumento aqui, que é esta alguma coisa, tem que ser um múltiplo ímpar de π sobre 2. Porque quando você olha para o círculo, né, trigonométrico, o cosseno de zero, né, deixa eu mudar de cor aqui, o cosseno do ângulo zero, né, é 1. O cosseno de 45 graus é provavelmente raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 é zero. Aí se você dá um giro de 180 graus, aí você tem cosseno de 3π sobre 2, que é zero também. Mais um giro de 180 graus, você chega a cosseno de 5π sobre 2, que é zero também. Mais um giro de 180 graus, aí você tem o ângulo 7π sobre 2 e o cosseno desse ângulo é zero também. Então, o argumento, né, que está aqui dentro desta função cosseno tem que ser um múltiplo de π sobre 2. Ou seja, este número aqui tem que ser um múltiplo ímpar de π sobre 2. Então, isso implica que n mais 1 arco cosseno de x tem que ser igual a um número ímpar vezes π sobre 2. Então, para todo número inteiro que eu colocar aqui, isso aqui vai ser sempre um número ímpar. Então, o que eu estou dizendo é que isso é um múltiplo ímpar desse cara aqui. Então, cosseno desse número sempre vai ser o que a gente quer que seja, zero. Agora eu vou isolar arco cosseno de x, né? Então, arco cosseno de x é igual a 2k mais 1 vezes π dividido por 2 vezes n mais 1. Tá bem? Agora eu vou aplicar o cosseno de ambos os lados. Isso implica que x, né, é igual a cosseno de 2k mais 1 vezes π dividido por 2 vezes n mais 1. Aí a gente só precisa fazer para k variando de 0, 1, 2 até n menos 1. Porque se a gente chegar... Não, até n. Tá? Até n. Porque eu preciso de n mais 1, né? n mais 1 pontos. E daí eu vou mudar o nome desse cara e vou chamar de xk. Então, essas aqui, né, são as raízes do polinômio de Chebyshev de grau n mais 1. Basta ir variando, né, k de 0, 1, 2 até n. Daí você vai obter todas as raízes. Se você for longe demais e escrever n mais 1, então o valor que você obtém para esse cara vai ser igual ao valor que você obtém para esse cara. E se você for n mais 2, vai ser igual ao valor que você obtém para k igual a 1. Então, lembra, cosseno é uma função periódica, né? Ela vai se repetindo depois de um certo momento, então não precisa ir longe demais. É só de 0 até n. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo, né? Exemplo. Seja f, uma função definida no intervalo menos 1 a 1, dada pela seguinte expressão. F de x é igual a, sei lá, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x mais 3. Tá? Uma função super complicada aí, tá bom? Eu não sei como é o gráfico dessa função, mas eu quero fazer o seguinte. Encontre o polinômio de grau
eu vou colocar grau 4, que melhor se aproxima do gráfico de f ou de f. Eu vou colocar de f. Melhor se aproxima naquele sentido que eu expliquei antes, tá? Que minimiza esse erro aqui, tá bom? Então, encontre o polinômio de grau 4, um polinômio interpolador, né? Polinômio aqui, né? Interpolador de grau 4, que melhor se aproxima de f. Daí, como que a gente escolhe os pontos para interpolar? Para obter um polinômio de grau 4, a gente precisa de 5 pontos, né, para interpolação. Então, vamos tentar resolver esse problema agora. Então, solução. Precisar ir para a próxima tela logo. Então, precisamos de 5 pontos para poder construir um polinômio de grau 4. Construir um polinômio de grau 4. E onde é que a gente vai achar 5 pontos? Bom, a gente vai usar as 5 raízes do polinômio de Chebyshev de grau 5. E para isso, vamos usar as raízes de T5 de x. Então, eu tenho lá, né, deixa eu fazer um desenho um pouquinho mais correto. Tenho aqui o intervalo menos 1, 1. Tenho aqui o gráfico da minha função, que eu não sei como é, né, o gráfico dessa função, f. E eu tenho que escolher 5 pontos aqui, de modo que, quando eu construir o polinômio interpolador, ele tem que minimizar aquele erro, né? Esse cara aqui é o polinômio interpolador, P. Aí, quem são os 5 pontos que a gente vai escolher? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses pontos, eles vão ser as raízes do polinômio Chebyshev de grau 5. Então, como que a gente calcula as raízes desse cara? A gente calcula assim. Essas raízes são dadas por... Deixa eu colar, que eu já esqueci, né? Cadê a fórmula para as raízes? Aqui está. Então, essa daqui é a formulinha para calcular as raízes do polinômio. Olha só uma coisa, o polinômio ele tem grau n mais 1, e aqui embaixo aparece 2 vezes n mais 1. E aqui o nosso polinômio tem grau 5, então embaixo vai aparecer 2 vezes 5. Então, xk igual a cosseno de 2k mais 1 vezes π dividido por 2 vezes 5. Aí eu preciso fazer k igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Notem que aqui tem 5 valores. Então a gente vai obter 5 pontos aqui. Então, quando eu faço k igual a 0, né? K igual a 0, a gente obtém, vou colocar aqui, xk, né? Deixa eu descer um pouquinho mais essa tela. Tentar escrever uma linha reta aqui. Então, quando eu faço k igual a 0, né? K igual a 0, eu obtenho, deixa eu escrever um pouquinho mais afastado, k igual a 0. Eu obtenho cosseno de, eu preciso colocar aqui k igual a 0, então vai ficar π sobre 10. Quando eu faço k igual a 1, eu obtenho cosseno de 3π sobre 10. Quando eu faço k igual a 2, eu obtenho cosseno de 5π sobre 10. Aí eu faço k igual a 3, eu obtenho cosseno de 7π sobre 10. Tem mais alguns valores ainda. E, por último, quando eu faço k igual a 4, eu obtenho cosseno de 9π sobre 10. Então, essas aí são as 5 coordenadas x, né, que eu vou escolher aqui dentro.
Aí estão, as 5 coordenadas x. Agora eu preciso descobrir quem são os pontos, né? Para descobrir quem são os pontos, está faltando só calcular as coordenadas y, né? Então, quem que são as coordenadas y? Basta aplicar a função em x1, né? Que é esse valor aqui, perdão, x0, que é cosseno de π sobre 10. Depois aplica a função em cosseno de 3π sobre 10. F de cosseno de 5π sobre 10. F de cosseno de 7π sobre 10. E por último, F de cosseno de 9π sobre 10. Bom, agora você tem uma lista de coordenadas x e uma lista de coordenadas y. Basta passar essas duas listas para qualquer um dos algoritmos que a gente desenvolveu durante o curso para calcular o polinômio interpolador e você vai obter o polinômio interpolador que minimiza aquele erro, ou seja, o polinômio interpolador de grau 5 que mais se aproxima aí do gráfico da função f. Tudo bem? Agora surge um problema. E se a função não estiver definida no intervalo menos 1, 1? Porque no nosso exemplo, olha só, a gente começou a resolver o problema para uma função definida no intervalo menos 1, 1. O nosso exemplo tem uma função que está definida no intervalo que vai de menos 1 até 1. E só tem uma função qualquer. Então, vamos ver. E se o domínio de f é um intervalo AB qualquer. Como encontrar os pontos ótimos para interpolação neste caso? Bom, daí você vai fazer o seguinte. Então, deixa eu desenhar aqui o intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, se a função estiver definida nesse intervalo aqui, é tudo muito fácil, né? Basta usar as raízes do polinômio de Chebyshev. Agora, se a função estiver definida no intervalo AB, que não é o intervalo menos 1, 1, as coisas complicam um pouquinho. Porque as raízes do polinômio de Chebyshev, elas vivem todas aqui dentro, né? Do intervalo menos 1, 1. Se tivesse pelo menos um jeito de criar uma correspondência entre esse intervalo e esse, daí a gente usaria essa correspondência para identificar as cópias desses pontos lá dentro do intervalo AB. Como que a gente cria esta correspondência? Deixa eu tentar desenhar os eixos cartesianos aqui. Então imagina que a gente tem um intervalo menos 1, 1, e quer transformar esse intervalo num intervalo AB qualquer. Então, A, B. Então, eu vou desenhar dois pontos aqui no plano, né? Primeiro vai ser o ponto, esse ponto tem coordenadas menos 1A. E esse outro ponto aqui, este ponto ele tem coordenadas 1B. E se eu desenhar a equação da reta ligando esses dois pontos, se eu desenhar a reta ligando esses dois pontos, a gente obtém uma correspondência trivial, né? Uma correspondência imediata, na verdade, entre o intervalo menos 1, 1 e o intervalo AB. O que significa isso? Toda vez que você tiver um ponto, né, no intervalo menos 1, 1, você olha para a reta e você vai saber exatamente quem é que é o ponto correspondente lá no intervalo AB. Se tiver um ponto qualquer no intervalo menos 1, 1, a reta te diz quem é o correspondente lá no intervalo AB. Então a gente vai usar esta reta aí para dizer para a gente quem são os pontos correspondentes, né, das raízes dos polinômios Chebyshev dentro do intervalo AB. Para isso a gente só precisa construir a equação dessa reta. Bom, a gente sabe que essa reta ela passa por este ponto aí, então ela tem esse formato.
y menos a igual a m vezes x menos 1, que é mais 1. Vamos ver se essa reta realmente passa por este ponto aqui. Quando x é igual a menos 1, né, quando eu substituo aqui x igual a menos 1, o que eu obtenho? Esse termo desaparece, daí sobra y igual a a. Então, de fato, esta daqui é a equação da reta que passa por esse ponto. Agora a gente só precisa encontrar esse coeficiente angular para que a reta também passe por este outro ponto aqui. Então, deixa eu arrumar isso. Então, vamos tentar descobrir qual que é o coeficiente angular da reta, m. M é, como vocês sabem, a tangente deste ângulo aqui, tangente de θ. Mas quem que é a tangente desse ângulo? É cateto oposto, que é b menos a, dividido por cateto adjacente, que é 2. Então, a equação da reta que a gente está procurando é y menos a igual a b menos a sobre 2 vezes x mais 1. Tudo bem? E daí, se xk é uma raiz de t n mais 1 de x, então, quando você coloca aqui, né, quando você troca x por xk, você vai encontrar o correspondente lá dentro do intervalo AB a esta raiz. Então, como que eu chamo? Olha, você pode também fazer o seguinte, eu vou passar esse menos a lá para o outro lado, né? Então vai ficar y igual a mais isso ali. Eu só passei esse menos a para o outro lado da igualdade. Tá, então, para não confundir as coordenadas y com o valor y, eu vou trocar, eu vou chamar de w, as cópias, né, por esta correspondência das raízes do polinômio de Chebyshev. Então, WK, né, isso aqui é o ponto que corresponde a esta raiz xk lá dentro do intervalo AB. Então, xk é uma raiz aqui, né, xk é uma raiz aqui, dentro do intervalo menos 1. Aí você troca x por xk na equação da reta, daí você vai obter um ponto lá, esse ponto aqui, que é o correspondente, né, deste cara, eu estou chamando de WK. Então, eu troco x por xk na equação da reta e obtenho WK. Então, é isso que eu vou fazer. Vou trocar x por xk na equação da reta e vou chamar o resultado de WK. Então, WK vai ser A mais B menos A sobre 2 vezes xk mais 1. Dá para arrumar um pouquinho WK, né? E eu vou fazer isso. WK é A mais B menos A sobre 2 vezes xk mais B menos A sobre 2. Então, multipliquei isso por isso, depois multipliquei isso por B menos A sobre 2. E daí a gente obtém uma expressão um pouquinho mais simples, né? Se eu combinar este termo com esse, a gente obtém B mais A sobre 2 mais B menos A sobre 2 vezes xk. Portanto, quem que são as cópias das raízes do polinômio de Chebyshev? O correspondente, o ponto que corresponde à raiz xk é, aí WK é igual a, só vou repetir, né, isso aqui, B mais A sobre 2 mais B menos A sobre 2 vezes xk. Então, se a sua função estiver definida no intervalo AB, se a sua função estiver definida no intervalo menos 1, basta usar as raízes do polinômio de Chebyshev direto para encontrar os pontos de interpolação. Se, por outro lado, a sua função não estiver definida no intervalo AB,
Perdão, se a sua função não estiver definida no intervalo menos 1, daí você precisa fazer executar essa mudança de variáveis, digamos assim, para encontrar os pontos correspondentes, né, às raízes do polinômio de Chebyshev que vivem dentro do intervalo AB. E daí você usa estes pontos, né, estas cópias das raízes dos polinômios de Chebyshev para interpolar a sua função. Então vamos ver um exemplo. Então, seja f definido no intervalo 3, 7, né, para R, definida por, eu vou colocar a mesma expressão, f de x igual a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x mais, vou mudar um pouquinho, vou colocar 5, tá? Então, encontre o polinômio interpolador de grau 4 que melhor se aproxima de f. Aí, solução. Bom, se a função tivesse definida no intervalo menos 1, 1, eu ia usar direto as raízes do polinômio de Chebyshev de grau 5, porque eu preciso de 4, eu preciso construir um polinômio de grau 4, então eu preciso de 5 pontos. Então, mas esse não é o caso, né? A função está definida, então nossa f está definida num intervalo AB com A igual a 3 e B igual a 7. Então, eu preciso fazer aquela translação, né? Então, WK, né, são os pontos de interpolação, são B mais A sobre 2 mais B menos A sobre 2 vezes XK, onde XK são as raízes do polinômio de Chebyshev de grau, onde XK é uma raiz de T5 de x. Então, esses aqui são os pontos que a gente vai usar para construir o nosso polinômio interpolador. Então, vamos ver quem que é de fato o WK. Então, WK vai ser B, quem que é B? B é 7, então vai ficar 7 mais 3, né? Que A igual a 3, ó, sobre 2, mais 7 menos 3 sobre 2 vezes XK. Tá, então isso dá 5 mais 7 menos 3 é 4 sobre 2, 2 vezes XK. Então, os pontos de interpolação vão ser esses aqui. Quem são os Ws? Ks. E os Y, né? Ks. Então, quando K igual a 0, você vai usar 5 mais 2 vezes x0. Quando K igual a 1, você vai usar 5 mais 2 vezes x1, depois 5 mais 2 vezes x2, 5 mais 2 vezes x3 e, por último, 5 mais 2 vezes x4. Lembra, né? Onde quem que é XK? É cosseno de 2K mais 1 vezes π dividido por 2 vezes 5, né? Para K variando de 0, 1, 2, 3 e 4. É assim que vocês acham esses x aqui, tá bem? E quem são as coordenadas y? Bom, f de 5 mais 2x0, f de 5 mais 2x1, f de 5 mais 2x2, f de 5 mais 2x3 e, por último, f de 5 mais 2x4. Então, você tem aqui uma lista de coordenadas x
uma lista de coordenadas y e você só vai passar essas duas listas para qualquer algoritmo que constrói, né, a equação do polinômio interpolador, qualquer um dos algoritmos que a gente construiu aqui durante o curso. Você passa essas duas listas de coordenadas x e de coordenadas y, e daí você vai encontrar a equação do polinômio interpolador. Então agora você não está mais no intervalo -1, 1, você está no intervalo que vai de 3 até 7, né? E daí você precisa fazer essa mudança aí para poder encontrar a equação do polinômio interpolador. Então 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você vai encontrar esses 5 pontos aí no intervalo que vai de 3 até 7. Opa, cor errada. Agora sim. Aí você vai encontrar estes pontos todos aí dentro. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. E esse azul aí é o polinômio interpolador nesta lista de pontos aqui. Então, estes pontos deste lado aqui são os pontos que estão aqui dentro do intervalo 3, 7. Aí quando você aplica a função f nestes pontos, né, nestes pontos aqui, você encontra as coordenadas y, né, destes pontos aqui que estão no gráfico da função. Daí você interpola nesta lista de pontos. Tá bem? E é só passar aí essa lista de pontos para qualquer algoritmo que constrói o polinômio interpolador. Então, se a função estiver definida no intervalo -1, 1, você usa diretamente as raízes do polinômio de Chebyshev. Se não, você precisa fazer esta mudança de variáveis aqui. Tá? Você precisa encontrar quem são os pontos correspondentes das raízes do polinômio de Chebyshev que vivem lá dentro do seu novo intervalo, AB.